Olá pessoal, estamos começando mais um Nostalgia na TV. Roda a vinheta, Carlão. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Bom pessoal, hoje nós vamos abordar um tema que é muito caro para muita gente, né? O pessoal adora, nós vamos falar sobre anime e sobre mangá. E o pessoal pergunta qual a diferença entre anime e mangá. O mangá são as HQs asiáticas e o anime são os desenhos japoneses. Bom pessoal, para falar sobre, vamos primeiro abordar o tema do anime. Desde os anos 50, quando o anime foi apresentado no Japão, ele já começou fazendo sucesso, né? E os americanos logo viram esse nicho e compraram boa parte desse desenho. No Brasil, no caso no começo dos anos 60, mais especificamente em 62, a Record e a Tupi compraram os desenhos japoneses, já que o National Kid, como a gente já abordamos em outro programa, né, abriu as portas para filmes orientais. Então, primeiramente, eles fizeram espécie de um teste e trouxeram alguns desenhos para ver qual era a reação do público, a reação dos jovens, né? Até porque os desenhos eram mais acessíveis, sabe? Mais acessíveis para comprar. E, no caso, quem predominava é os desenhos da Disney, da Hanna-Barbera. Então, o pessoal, as crianças estavam acostumadas, naqueles anos, a assistir os Flintstones, a Pantera Cor-de-Rosa, o Zé Colmeia, desenhos bem lúdicos. E o desenho japonês já era uma levada mais forte, com mais ação. Então o pessoal fez esse teste. Então compraram, os primeiros que aportaram no Brasil foi o Homem de Aço, o Astro Boy, e o Zoan do Espaço e o As do Espaço também. Eram desenhos curtos, mas muito bem alinhavados, muito bem feitos, e acabou surpreendendo todo mundo. Foi um tremendo sucesso, o pessoal, o público gostou, não tinha na época como medir, né, igual teve o Ibope e outros mais, para medir se realmente estava sucesso ou não, mas o pessoal sentiu. Porque nem 50%, acho que 50% mais ou menos nessa época já tinha uma televisão em seus lares. Então tinha os televizinhos e o pessoal começou tinha um pessoal que fazia esse controle, né, de trabalhava nas ruas para saber. E acabou que foi aprovado. E esses desenhos fizeram tanto sucesso que em 67, então as emissoras começaram a investir mais. Aí compraram os desenhos, que inclusive hoje são clássicos, como A Princesa e o Cavaleiro, Fantomas, Super Dínamo, enfim, foram desenhos que acabaram elevando ainda mais o nível e o número de fãs aumentou cada vez mais. Isso começou no Brasil a fazer um sucesso imenso nas televisões, principalmente a Record, que investiu nesse nicho, né? Incomodando inclusive todas as outras emissoras. Nos anos 70, esses desenhos acabaram arrebatando os jovens, né, que costumavam com outros heróis principalmente americanos, e esses aí acabou roubando a cena. Porque as crianças, eu me lembro na época eu também era criança, e o pessoal não perdia, no colégio eu via o pessoal comentando, então era uma coisa fantástica, uma coisa super legal. Principalmente A Princesa e o Cavaleiro, que merece um adendo, né? A Princesa e o Cavaleiro, o Fantomas e o Super Dínamo. Tá? A Princesa e o Cavaleiro era um desenho muito interessante, muito legal, que o pessoal adorava, que era num castelo de prata, do povo da prata, só que o regimento lá teria que ser um príncipe, que teria que herdar o reino logo após a morte do rei e da rainha. Eles com medo, né, que isso acontecesse, que tinha que ser um menino, e eles deram à luz a uma menina. E eles tinham medo porque o Duque Duralumínio, que era irmão do rei, e o Nylon, que era o seu assistente, eles queriam tomar o poder. Então, o que aconteceu? Então, eles criaram a princesa Safire como se fosse um menino. Né? Ensinaram ela a lutar com espada, a se defender, a andar a cavalo, porque ela iria precisar. Então, mais para frente acabou morrendo, eles mataram o conde, acabou matando, o conde do Corumilha acabou matando o rei e a rainha, ficou a menina. Ela já estava na faixa dos 14, 15 anos, já era mocinha,
E ela sempre ela conseguia derrotá-los, e isso para eles era humilhante. E eles acharam que era menino, né? O único que sabia era o rei e a rainha que morreu, e alguns súditos somente. Então é um desenho que atraía muito as meninas, né? Acabou trazendo esse nicho também para as garotas. Foi muito bacana, muito legal. E depois teve, por exemplo, o Super Dínamo. O Super Dínamo trouxe a cultura japonesa para que o pessoal conheça, porque a gente tinha nenhuma noção do que era a cultura japonesa. E o Super Dínamo acabou, por exemplo, era um menino normal, que apanhava dos colegas mais velhos, que era preguiçoso. Tanto é que até o pessoal que escolheu ele como Super Dínamo, né, que era o Super Dínamo número 1, eles ficaram temerosos pelo fato de ser um menino muito imperfeito, medroso, covarde, muito preguiçoso. Então que eles acabaram apostando nele. Então colocaram colocaram um boneco, que era um Robocópia, né? Que a única diferença que tinha do garoto, que era o Mitsui, era o nariz, que é o nariz preto, você apertava e ele se transformava no garoto. Ele podia sair à noite, ele desculpa de poder fazer uma vistoria na cidade e tudo mais, e deixava o Robocop, que sempre também dava problemas. Então tinha o Super Dínamo número 1, que é esse menino, o número 2, que era a Paca, uma menina, tinha o 3, que era um gorducho, um macaco e um bebê. Né? E tinha a falta de imaginação do pessoal da época, colocou o chefe como super-homem. Bom, e o Super Dínamo, gente, ele trouxe uma coisa importante, que ele mostrou pra gente a cultura japonesa, que a gente não conhecíamos nada de lá. Né? Como comer com palitinho, eles sempre tiravam o sapato antes de entrar na casa, e eles comiam, faziam as refeições em cima de um tatame. Então essa cultura japonesa ninguém nem imaginava. E esse desenho foi o primeiro que trouxe isso pra gente. Um desenho fantástico que eu recomendo, Fantomas, muito legal, muito bacana. Né? E em 67 trouxe, por exemplo, Speed Racer. Speed Racer foi um desenho futurista para a época, porque tinha o carro dele, o Match 5, né, que era serra, tinha uma mola que ela subia de uma montanha para outra, e esse carro era bem futurista. E o desenho foi muito bem feito. Uma curiosidade, gente, porque o nome primeiro era do desenho era Mahago, né? E o nome do ator era Golin Fu. Por quê? Porque o nome era uma homenagem ao ator japonês famoso Toshiro Mifune. Né? Quando o Speed Racer começou a fazer um sucesso e o Ocidente acabou comprando esse desenho, então passaram o nome dele para Speed Racer e o carro Match 5, que não tinha esse nome, era outro nome. E foi um sucesso enorme, e até os anos 70 esses desenhos predominaram. No começo dos anos 80, o pessoal investiu pesado. Então veio desenhos que acabaram arrebentando a boca do balão no nosso país, que é Digimon, Pokémon, o Naruto, né? Foram desenhos que acabaram catapultando, foram brinquedos, bonecos, revistas, gibis, foi um estouro no nosso país. Né? Então os anos 80 foi desses personagens. E a gente viu em feiras, em convenções, onde mostrava a cultura nipônica, esse pessoal que predominava, esses desenhos, todo mundo fantasiado, vestido com esses personagens, né? A gente via o sucesso, que na televisão as crianças, né, só falavam desse desenho, acabou superando todos e causando preocupação com as outras emissoras, porque a maioria das crianças era fanático por esses desenhos. Bom, pessoal, meus sobrinhos adoravam esses desenhos, né? Adoram ainda, e o pessoal curte bastante, principalmente quando veio Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z, foi aquela febre, né? Nos anos 70, eles comandaram. Nos anos 80, parece que veio um investimento maior, com desenhos ainda muito mais fortes, para vocês terem uma ideia, já que esses desenhos arrebentaram a boca do balão. Aí veio a Sailor Moon. Sailor Moon foi um desenho nos anos 90 que eles trouxeram também, juntou com os outros desenhos, Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z, e foi um tremendo sucesso, porque trouxe as meninas também para esse nicho, né? Um tremendo sucesso. E depois veio Arrasa Quarteirão, um pouco depois, que foi o Cavaleiro dos Zodíacos, né, gente? Que simplesmente tomou conta da televisão, tomou conta da cultura pop aqui no nosso país. Não no nosso país, no Ocidente também. O pessoal foi muito sucesso, para vocês terem uma ideia, né? O investimento foi alto. Inclusive essa revista aqui, que era uma revista de fundo de quintal, né, que era um começo, aí o pessoal não
acreditava que iria fazer sucesso, e a revista Herói acabou sendo um sucesso retumbante, vendendo que nem água, né, gente? Então, Cavaleiro do Zodíaco e Pokémon, todos esses animes acabaram elevando ainda mais os fãs, o número de fãs, né? Depois fizeram o levantamento, e tanto é que as outras emissoras ficaram hiper preocupadas, não sabiam o que fazer para poder conter, né, esses desenhos. Então, a Bandeirante começou a comprar também, a Globo chegou também a trazer esses desenhos, mas o problema é que a Record e a Manchete, que trouxe os Cavaleiros dos Zodíacos, estava sempre no horário que passava o Dragon Ball Z, o Cavaleiro dos Zodíacos, não tinha para ninguém. E isso para eles era muito preocupante, porque o investimento do outro lado era bem maior, né, gente? E depois dos anos 90, nos anos 2000, eles começaram essa reprise, né, em outros canais. Foi para Bandeirante, por exemplo, aí ficou mais até 2016, passando, depois foi para a TV Brasil, né? E que o pessoal ainda consegue assistir, ainda pode assistir, e o sucesso continua o mesmo. Só que vieram outros personagens que nem eu conheço, né? Meus sobrinhos conhecem, meus vizinhos, a molecada toda fala para mim, comenta comigo, porque veio uma profusão de personagens. É difícil você acompanhar, né? Mas é um negócio muito legal, muito bacana, o pessoal gosta em convenções, como eu já falei, chapa, o pessoal enche mesmo, não tem para ninguém, né? É muito legal, muito divertido, é um investimento muito grande, né? E se você for em São Paulo, somente lá na Liberdade, você vai ver o efeito que isso causa nas pessoas. Um efeito muito forte, o pessoal adora, o pessoal consome. Pessoal, não dá para falar de mangá sem falar do deus do mangá, que é o Osamu Tezuka, né? Ele nasceu em 1928 e acabou falecendo em 1989. Ele mudou totalmente, ele que inovou todo mangá que você vê hoje, desenho, seja anime, seja mangá, foi ele que determinou como iria ser, né? Os olhos protuberantes, por exemplo, o ritmo, às vezes meio acelerado, o modo cinematográfico, como é filmado, como é feito, como desenrola as histórias, foi tudo o Osamu Tezuka quem colocou isso daí, né? Foi ele que praticamente ele mudou totalmente isso aí. Então, os desenhos os animes que ele produziu, inclusive ele conseguiu a própria produtora dele, então ele mesmo produzia os animes dele, que era, inclusive, hoje são muito cultuados, como a Princesa e o Cavaleiro, Kimba, o Leão Branco, o Dom Drácula, né? O pessoal adora. Enfim, vários desenhos, vários animes, vários mangás, inclusive ele produziu mangás para adultos, né? Que inclusive um que eu li, e é muito bom. São 5 sagas, que é sobre Adolf, seria o próprio Adolf Hitler, a história que ele faz em cima de pessoas, de espiões, né? Que viveram a época, e mostra o interior daquelas entranhas, né? Politicamente falando, do nazismo, e ele explica como a pessoa vivia naquela época, como a pessoa vivia em termos de opressão. E ele tinha um pessoal que eram os agentes que trabalhavam para poder livrar as pessoas do jugo dos nazistas, né? Então é uma história muito bem alinhavada, muito bem costurada, e sem ele hoje, eu arrisco a dizer que não teríamos o mangá e nem o anime do jeito que é feito agora, né? Então eu acho que ele deveria ser mais homenageado nas convenções que tem. O pessoal às vezes nem lembra dele, lembra dos atuais, dos novos, mas esquece dele, né? Que é o responsável praticamente por todo tipo de estilo de mangá e de anime que tem hoje em dia, né, gente? Inclusive ele esteve no Brasil, antes dele falecer, ele esteve no Brasil e teve uma reunião, eles fizeram uma reunião sobre os desenhistas de vários países, e ele foi convidado especial. Então ele teve um encontro principalmente com o Maurício de Souza, e ali eles trocaram ideia, viraram amigos. Inclusive o Maurício de Souza, ele faz trabalho, inclusive até hoje, para o Osamu Tezuka, para o grupo do Osamu Tezuka, né, da indústria que ele tem lá cinematográfica. O Maurício de Souza colabora.
e ele também colaborou trazendo conhecimentos e também levando conhecimentos, né? Mesmo sistema que teve com o Quino, que é da Mafalda, e do Will Eisner, que é do Spirit, né? E que também outros sucessos não tiveram essa interação, inclusive teve crossover desses personagens, com o Maurício de Souza, com a Mônica, o Cebolinha, com os personagens do Osamu Tezuka, do próprio Will Eisner e do Quino, o que é uma coisa que ficou muito bacana, muito maravilhosa, foi muito bem explorado, e a gente espera que isso abra um mercado ainda maior ainda, né? Que o pessoal use a criatividade que eles passaram. Se o pessoal procurar, o pessoal vai ver que é um trabalho diferente. O Osamu Tezuka, ele era diferente, entendeu, gente? E infelizmente a gente perdemos ele, né, em 89, e ele tinha muita coisa a dar pra gente. E a gente agora tem que, inclusive o pessoal tá pegando do ponto de onde o Osamu Tezuka parou para tentar desenvolver, mas é muito difícil porque ele era um gênio, ele era diferente, né? Tanto é que ele ganhou o título, inclusive no Japão e no mundo ele é considerado o deus do mangá. Bom, gente, a primeira vez que surgiu no mangá foi em 1814, né, no período feudal. Então, como foi isso? Tinha um teatro chamado era Teatro das Sombras, né? Então, o que acontecia? Um grupo de artistas, eles rodavam cidades, as vilas, né? Então o recurso que ele tinha eram marionetes, né? Eram uns bichos que eles mesmo produziam de pano, e ali eles faziam desenhos na parede, faziam com as mãos, de todo tipo de recurso que eles tinham, eles faziam, e contavam história de lendas, né? E o pessoal, alguns escritores começaram a passar isso para o papel. Era um papel, na época que tinha um papel bem desenhado, florido, e eles começaram a contar essas histórias seguidas, né? Não parava, em vários em capítulos, mas um segmento do outro. E aí depois isso começou a virar revistas e tudo mais, que eles faziam, produziam lá eles mesmos, né, de gibis, e começaram a chamar isso de mangá. E a partir desse trabalho que os desenhistas fizeram, foi denominado o nome mangá, né, que era a contação de histórias, e tinham segmentos, e o pessoal começou a consumir. Isso só foi crescendo através dos tempos, até que nos anos 50 o pessoal aproveitou esse sucesso dos mangás, e vocês veem o sucesso que está aí hoje. Isso teve um começo, e o Osamu Tezuka foi a pessoa que deu uma direção, um direcionamento, ele mudou os personagens, os desenhos, né? E hoje você vê isso daí, o sucesso que é hoje, tanto os animes quanto os mangás. É tanto que hoje a gente fica perdido, a gente só lembra daqueles que a gente cultuou na infância, né? E a molecada de hoje não conhece nada daquele passado. Hoje eles lembram dos anos 90 para cá. Mas é bom o pessoal pesquisar, ver os desenhos antigos, que eles vão os animes mais antigos, que eles vão ver, né, como tudo começou, e até aprender a dar mais valor a esse tipo de cultura. Né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, porque se a gente for entrar no âmbito da questão, isso vai levar horas e horas e horas, e a gente não consegue destrinchar o que foi a importância do anime e do mangá, não só na cultura japonesa, mas na nossa cultura também. É uma coisa gostosa, uma coisa saudável, uma coisa legal. E eu espero que vocês experimentem. Vocês vão sempre em convenções em São Paulo, que vocês vão gostar. Em Santos também tem. E eu espero que vocês... porque a gente é uma cultura. E você está sempre aprendendo. Principalmente a cultura japonesa, que a gente conhece tão pouco. Né, gente? Então eu aconselho que o pessoal que puder ir numa convenção dessa, que vão. Tá, gente? Então um abraço, espero que vocês tenham gostado, né? A gente espera a oportunidade de destrinchar mais a história do mangá e dos animes. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, o pessoal vai adorar, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês entrem em contato com a TV Polo, mande perguntas e a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá ok, gente? Um abraço e fiquem com Deus. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.